Capítulo 573, Três grandes domínios espirituais Terras Santas. Tradução, Cabelos do Mal Revisão, Y Young QC, Bru. Ordens do Imperador da Morte. Ele convoca os 4 reis espirituais da morte e os 36 guardas da morte. Em frente a um antigo templo cheio de uma fria aura de morte, o grito agudo de um pássaro grande das trevas cortou o abismo da morte. Ao mesmo tempo, a aura de morte nas profundezas do antigo templo de repente enfraqueceu, quase ao ponto de sumir. Ponte aérea da morte. O mestre realmente usou uma técnica secreta de longo alcance para melhorar o envio de sua intenção de morte através do espaço direto para o outro lado do Mar Azul. A voz calorosa de um jovem soou. Não se sabe quando, mas um homem alto e uma mulher pequena aparecerão caminhando em frente ao antigo templo. O homem era um caloroso jovem como os raios do sol que, em frente a templo rico em ti de morte, parecia tão fora de lugar. A outra era uma esbelta figura, baixa e pequena, como uma jovem garotinha. O rosto da jovem garotinha era branco como a neve, como um pedaço de papel branco. E o que era mais incrível, era que ela quase não tinha cultivo nenhum, podendo-se dizer que ela era fisicamente muito fraca. Suas pupilas também eram de uma fraca cor branca. Em frente ao antigo templo, o jovem alto e caloroso caminhando lado a lado com a jovem garotinha de olhos brancos, produziu uma cena um tanto estranha. O mestre, ele está muito cansado. A jovem garotinha olhou para as profundezas do antigo templo. O antigo templo possuía uma poderosa aura de ti de morte que bloqueava deuses e demônios e todos os tipos de sentidos espirituais. Cansado. Com certeza. O jovem caloroso sorriu, não parecendo estar impaciente. Você sai um pouco do domínio exterior e já esquece o quão grande é o tamanho do Mar Azul. Há 3 grandes domínios espirituais Terras Santas, e cada uma controla centenas de grupos de domínios. E cada um desses grupos de domínios possuem dezenas de, como são chamados, os afortunados continentes. A garotinha olhou para o jovem com um olhar de acho que entendi. Eu esqueci que você nem sabe o que são os reinos consolidado, ascensionado e espiritual verdadeiro. O jovem caloroso sentiu-se um pouco constrangido. A garotinha na frente dele era como um livro em branco, não sabendo nada deste mundo. Algum tempo depois, uma onda de puldarussas horas, principalmente negativas e sombrias, apareceu na direção do antigo templo. Sou. Cada uma dessas horas era 2 vezes mais forte que a do rei Agaúçu e a do Lorde Soberano Glorioso. Um pequeno número deles tinha a aura ainda mais forte do que dos 3 reis do reino vazio espiritual que se infiltraram nas ruínas do Sagrado Roxo. Isso é estranho. Porque o mestre convocou todos os 4 reis espirituais da morte e os 36 guardas da morte ao mesmo tempo. O jovem caloroso murmurou. Mais e mais figuras começaram a se reunir em frente ao antigo templo. Em menos de 1 hora, todos os 4 reis espirituais da morte e os 36 guardas da morte foram reunidos. Os 4 reis espirituais da morte ficaram na parte da frente. Eles eram como um grupo de 4 brilhantes luzes, qual não podia se enxergar claramente seus contornos. Olhando por cima, parecia que eram compostos por 3 homens e uma mulher. Atrás deles estavam os 36 guardas da morte, quais todos usavam mantos negros como a escuridão, e tinham olhares sem vida e emoção. Kek. A garota de olhos brancos, sem mostrar qualquer sinal de medo, soltou uma risada ao ver essas puldarussas existências. Ei! O jovem caloroso rapidamente segurou o braço da garotinha e falou em um tom baixo: Irmã Marcial Júnior,
Todos esses 4 reis espirituais da morte estão no reino vazio espiritual. Os 36 guardas da morte são elites entre os lords soberanos do grande reino núcleo da origem, e especialistas comuns de mesmo nível em frente a eles, são tão frágeis como um bebê. As expressões de inúmeras forças no mar azul mudariam só de ouvirem sobre os 4 reis espirituais da morte e os 36 guardas da morte sob o imperador da morte. No passado, esses 4 reis espirituais e 36 guardas da morte esmagaram várias forças de classificação facção 2 estrelas. E essas eram monstruosas forças. Irmã Marcial Júnior, você não ficou com medo ao ouvir isso? Disse o jovem caloroso, depois de um longo tempo sussurrando. Kek. A garotinha continuou a rir. Talvez em seus olhos, não existia essa coisa de classificação de facções. O jovem suspirou. Ele ter falado por tanto tempo foi o mesmo que ter conversando com a lua. Haha. A garotinha começou a gritar e pular em volta dos 4 reis espirituais da morte. Ei, pare! O jovem deu um pulo de susto. Como alguém pode agir rudemente em frente a esses 4 reis do reino vazio espiritual? Essa garotinha é a discípula que o grande imperador tomou recentemente. Uma voz vaga e sobreposta soou de um dos 4 reis espirituais da morte. Isso é muito estranho. Depois que o grande imperador a aceitou como sua discípula, ele não a ensinou nada. Ela ainda está no reino consolidado, ou ainda é o efeito da pílula sagrada do renascimento que ele tomou. Os 4 reis espirituais olhavam para a garotinha com um olhar de perplexidade, enquanto conversavam secretamente entre si. Se fosse uma garota normal que ousasse agir rudemente em frente a esses reis do reino vazio espiritual, ela estaria nada mais do que cortejando a morte. No entanto, essa garotinha não tinha nada de normal e era a discípula do imperador da morte. Todos, entrem. Uma voz fraca e exausta soou do antigo templo. No entanto, mesmo sendo fraca, a voz continha uma intenção que fez com que os corações dos 4 reis espirituais da morte estremecessem. Um pouco mais tarde. Saudações ao mestre. Saudações ao imperador da morte. Todos entraram no templo, incluindo a jovem e a garotinha. Ao fundo do antigo templo, na parte de cima a algumas dezenas de metros de altura, havia uma plataforma flutuante cercada com padrões elétricos negros. E sentada nessa plataforma estava uma figura alta e mal-humorada, um tanto difusa, usando uma coroa de ouro negro. Ninguém presente, incluindo os 4 reis espirituais, conseguiam ver o rosto do imperador da morte. Kek. Mestre, o irmão Marcial Sênior e eu podemos sair para brincar agora. Uma pergunta inesperada soou da garotinha de olhos brancos, rindo enquanto olhava para o imperador da morte. O jovem caloroso não pôde deixar de ser um pouco temeroso por ela. Seu mestre era o famoso imperador da morte, o pesadelo de muitas pessoas. Mesmo como seu discípulo, ele ficou sinceramente com medo. Mesmo os 4 reis espirituais da morte eram respeitosos e educados. Bailin, seu desejo será concedido muito em breve. No entanto, desta vez, além de brincar, você precisa ajudar seu terceiro irmão Marcial em uma missão. A voz que soou da plataforma foi extremamente leve, como se tentasse persuadir uma criança. Vendo isso, as expressões dos 4 reis espirituais ficaram um tanto confusas. Aos olhos deles, o imperador da morte era uma existência superior, majestoso e indiferente. Nunca esperavam tal cena. Grande imperador. O senhor está dizendo que para a missão dessa vez talvez precisaremos da ajuda dela. Um dos reis espirituais perguntou, intrigado. Talvez.
Havia um traço de incerteza na voz fraca do Imperador da Morte. A garotinha de olhos brancos era uma existência única, e nem mesmo ele conhecia alguns de seus poderes. Mestre, já que o Senhor ousou em usar a ponte aérea da morte para nos convocar, qual tipo missão iremos executar? O jovem caloroso perguntou. Ouvindo isso, todas as existências puldarussas presentes aguardavam, curiosos, a resposta. GG, iremos destruir outra facção 2 estrelas ou, talvez, atacar algum domínio de herança antiga. Muitos ali começaram a adivinhar. Esta missão é um tanto especial. Eu preciso que vocês capturem uma certa pessoa, de preferência viva, mas se não puder, pelo menos certifiquem-se de deixarem seu cadáver completo. O Imperador da Morte respondeu. Capturar alguém vivo. Os 4 reis espirituais se entreolharam. Para que os 4 reis espirituais da morte precisassem se juntar em uma missão de captura, que tipo de pessoa era o alvo? Devido ao fato de eu ter usado a ponte aérea da morte, uma técnica de longo alcance, precisarei me retirar e descansar por alguns anos para restaurar meu poder ocular e força da alma. Então deixarei essa missão em suas mãos. Essa pessoa é muito especial e tem um potencial ilimitado, então não o subestimem. O Imperador da Morte alertou. Atrevo-me a perguntar ao mestre, onde essa pessoa se encontra? O caloroso jovem perguntou. Esse é o maior problema. Essa pessoa definitivamente estará se escondendo do mundo, mas felizmente, ele fracamente se revelou não muito tempo atrás. Por isso do motivo de eu usar a ponte aérea da morte e determinar sua localização aproximada. Quando o Imperador da Morte falou até aqui, um claro e sombrio mapa do Mar Azul apareceu. O Mar Azul era composto por 3 áreas principais, conhecidas como domínios espirituais Terra Santa, com cada uma sendo controlada por uma grande força. Terra Santa do Verdadeiro Marcial, Terra Santa dos Sonhos, Terra Santa das 10.000 Florestas. Os olhos do jovem caloroso passaram pelos 3 pontos onde marcava a posição dos 3 grandes domínios espirituais Terra Santa, cheios de admiração e expectativa. Os 3 grandes domínios espirituais Terras Santas eram considerados lugares únicos e sagrados no Mar Azul, onde facções 3 estrelas podiam nascer. Até mesmo o Imperador da Morte era respeitoso para com essas 3 Terras Santas. A área que vocês devem procurar está localizado nas dúzias de grupos de domínio a sudeste da Terra Santa do Verdadeiro Marcial. O Imperador da Morte apontou para uma pequena área no mapa. Essas dúzias de grupo de domínio não representavam nem 1% da área do Mar Azul. Mesmo assim as sobrancelhas de todos, incluindo dos 4 reis espirituais da morte, se franzirão. Cada grupo de domínio era extremamente grande, além de alguns arquipélagos, havia muitos micros-domínios semelhantes às 8 montanhas desoladas. Além disso, as áreas de terras eram como grãos de gergelim em meio ao oceano. O oceano sem fim era vasto, e a distância entre cada grupo de domínio era enorme. Além do que a área que envolve dezenas de grupos de domínios não era nada pequena. A partir disso e do uso da técnica de longo alcance usada pelo Imperador da Morte, pode-se ver que encontrar a posição aproximada de Zhao Feng era extremamente difícil. A área é realmente enorme. O Imperador da Morte não negou e continuou, no entanto, cada um de vocês tem um token especial da morte. Embora essa pessoa tenha suprimido a aura de intenção de morte ao mínimo, mas dentro de um certo alcance vocês ainda serão capazes de senti-la. Então é isso. Todos entenderam. Com o token da morte em mãos, eles poderiam sentir seu alvo ao entrar em uma certa área de alcance, reduzindo em muito a dificuldade da missão. Pelo menos não teriam que virar o oceano sem fim, tentando encontrar uma agulha no palheiro. Vão,
Comecem imediatamente. O Imperador da Morte explicou mais alguns detalhes antes de encerrar a reunião. Hong. Tra. A porta se fechou, mergulhando o antigo templo em uma silenciosa escuridão. Sou. Os 4 reis espirituais da morte, seguidos pelos muitos guardas da morte, voaram abismo da morte afora. Entre eles estavam o jovem caloroso e a garotinha de olhos brancos. Os reis espirituais ainda estavam intrigados com o do porquê do Imperador da Morte enviar essa garotinha para ajudá-los, sendo que ela não tinha nenhum poder de batalha. Somente aqueles com um olho de Deus pode lutar contra um olho de Deus. Quando a porta do antigo templo se fechou, um redemoinho negro apareceu nos olhos negros do Imperador da Morte.